A gente agradece demais ao Dr. Jorge Pagura, né, que é uma sumidade, né, em termos médicos, como neurologista, que é o chefe da CBF em relação a tudo que está acontecendo. Nós ficamos perdidos, doutor, porque nós não temos a sabedoria, a sapiência daquilo que está acontecendo. Eu queria que o senhor explicasse pra gente, até para que a gente também não fale nenhum tipo de asneira, de besteira, que não seja infeliz nos nossos comentários, que a gente não seja oportunista em determinadas colocações da gente, porque muitas vezes eu tô com meu filho, a gente tem família, a gente tem um monte de coisa. Eu não sei o que é que a gente tem que ter o pensamento em relação a isso, e gostaria que o senhor explicasse pra gente. E muito obrigado por o senhor nos atender. Um abraço pro senhor e parabéns por tudo que o senhor fez pelo Osmar Santos. Muito boa tarde, Neto, boa tarde, Capriotti. É um grande prazer realmente estar com vocês. Aí é um momento de retorno do futebol, onde a gente está fazendo ao máximo nesse retorno, que era uma ansiedade geral, é um retorno que ocorreu quando não diretamente só o futebol, quando uma série de atividades foram flexibilizadas e sempre com respeito às regras locais. Então, aí entrou o futebol. E cabe a nós, com a comissão médica, eu sou um coordenador da comissão médica, como você bem disse, eu sou um neurocirurgião, mas a gente tem médicos ligados ao futebol, fazendo parte desse grupo, e, fundamentalmente, um grande grupo, pelo menos com 3 infectologistas que estão conosco, assim, a miúde, durante todo o tempo, para a gente tentar realmente fazer com que o jogo de futebol possa ocorrer, realmente em tempos que a gente tem de pandemia, e poder dar a maior segurança possível para ele. Eu estou completamente à disposição de vocês para esclarecer, e não é aquilo, olha, a gente não entende disso, é uma doença complicada, são 7 meses, as coisas vão mudando, nós vamos tentando nos adaptar e trazendo para cá conceitos médicos muito bem sedimentados, como eu disse para você, sempre discutindo com aqueles que entendem na especialidade, que são os infectologistas, e nós temos 3 pessoas do maior gabarito, que é o professor Sérgio Wey, que é um livre-docente da Escola Paulista de Medicina, que é um infectologista do Einstein, o professor Clóvis Aires, da Universidade do Paraná, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, e o Dr. Carlos Stalin, do Centro de Moléstias Infecciosas do Mineiro, realmente, que está coordenando, inclusive ajudando a coordenar na cidade de Belo Horizonte. Então, a nossa coordenação, e a gente alia isso, o Neto Capriotti, médicos que também têm uma boa condição e médicos que conhecem os clubes. Nós dividimos, para você ter uma ideia, Série A, Série B e Série C, tem um médico responsável por cada um. Nós temos responsável pela parte de arbitragem, quer dizer, é um trabalho enorme, mas Em o que eu digo, a conjunto. gente costuma dizer que a gente vai trocando o pneu com o carro andando e vamos modificando, e eu estou completamente à disposição para responder aquilo que vocês tiverem dúvidas. Bom, doutor Pagura, bom dia, boa tarde, né? Muito obrigado por estar conosco aqui. E, bom, essa é uma questão muito delicada, né? Porque envolve não só a saúde dos atletas, mas a saúde também de pessoas que convivem ali, que estão no dia a dia com jogadores, pessoas que os atletas têm convivência em aeroportos, em concentração, essa coisa toda. A CBF está preocupada com essa questão também, com a saúde do entorno do futebol, não só dos jogadores, das comissões técnicas. E qual é o protocolo que pode ser mudado já a partir daqui para frente? Já houve uma mudança aí no início dessa semana, mas poderá haver outra mudança nesse protocolo? Olha, Capriotti, a gente mudou porque nós, como todos vocês sabem, nós procuramos dar aí uma isonomia de atendimento para todos os clubes, independente se fosse Série A, B ou C, utilizando a normativa e o laboratório que realmente o hospital que é considerado o 30º hospital do mundo. E esse hospital depende de uma logística que não é fácil no futebol, até pelo nosso calendário, e a gente teve problemas com a logística, não com o hospital. Nós fizemos aí a Copa do Nordeste, foi o primeiro evento da CBF, que a gente começou afastando 20 contaminados e terminamos no jogo Bahia e Ceará, os 2 últimos jogos, com nenhum contaminado. Então a gente tenta fazer os exames que eles cheguem na hora, mudamos normas porque a logística não estava funcionando. Eu preferiria, lógico, ter uma uniformização
para todos em testes feitos com a mesma tecnologia e realmente com o mesmo grau de sensibilidade de 98%. Mas nós tivemos realmente, assumimos que tivemos problema de logística, quer dizer, o hospital também não esperava, o hospital, como seu exame é um exame de alta categoria, mas a logística acabou não funcionando. Então, agora nós modificamos para a terceira rodada, em que cada um, nós estamos listando os laboratórios, nos passando os laboratórios, tem critérios, tem que ter o critério de segurança, e o que você falou, a preocupação no aeroporto é que a gente consiga ter na regra os exames feitos localmente, 12 horas antes do embarque, isso a partir da terceira rodada, e 24 horas antes para os clubes realmente terem o resultado desse PCR, entendeu? Porque a gente quer evitar tudo isso, embora a gente não tenha hoje. A gente tem no nosso protocolo restrições, que eles avisem a companhia aérea, que eles vão direto, que use máscara, use face shields, lavem a mão, é como se qualquer um de nós quisesse viajar de avião, então tem a proteção. Hoje você não tem uma exigência do ponto de vista sanitário de para entrar no avião, uma viagem, o PCR, mas nós queremos ter isto antes realmente das viagens. Começou a primeira rodada, nós tivemos aí, para você ter uma ideia, às vezes nós fizemos mais de 1.500 testes, ou cerca disto, para você poder fazer, e tentamos tiramos fora aqueles que realmente não tinham ainda nem jogado, quer dizer, não foram contaminados dentro do campo de futebol, acabaram fazendo. Nós tivemos algumas partes fora da curva, tivemos a parte fora da curva do CSA, do Goiás, do Imperatriz, um de cada série. E então a gente vai analisando, vai fazendo, isola quem tem o PCR positivo, observa os contactantes, e assim é que a gente faz, assim é que epidemiologicamente se faz. Sim. Só que, para você ter uma ideia, na primeira rodada, 1.500 testes, acho que talvez poucos municípios tenham feito isso. Então nós estamos tentando, dentro do futebol, separar aqueles que têm o seu PCR positivo, avaliar os contactantes, se aparecer contágio, tira fora da rodada, assim nós fizemos na Copa do Nordeste. Embora a Copa do Nordeste tenha sido uma sede única, que só é possível em finais de torneios ou em estaduais, impossível fazer uma sede única para o Brasil, impossível você fazer uma bolha para o Brasil é tamanho continental, e é impossível num torneio se fala muito, por que não isola os atletas? Como é que eu vou isolar no final? É fácil. 4 rodadas, 5 rodadas, não sei. O Neto, que aliás, foi um dos grandes ídolos aí, que a gente sabe do nosso futebol, sabe disso. Agora, você imagina se eu vou fazer o confinamento de agosto a fevereiro. Doutor Pagura, que é o que o Sindicato dos Atletas está pedindo. Aliás, enviou aí um documento pedindo que haja esse confinamento dos atletas, não é? Entende que essa é a melhor maneira. E o senhor diz, então, que isso não é possível, não vai acontecer. Não temos jeito. Nós temos jeito de fazer o que a gente preconizou. A fase preliminar, antes deles começarem os treinos, testarem, depois testar durante os treinos, depois fazer isso. É inviável um confinamento em campeonato brasileiro de Série A, B e C durante um período que vai de agosto até fevereiro, que é o que está indo essa temporada, para realmente começar a fazer. Não temos jeito. E confinamento também tem seus problemas. Nós tivemos outro dia, na segunda divisão espanhola também, todos confinados no hotel. E o que aconteceu? Teve um problema relacionado com acho que 12 ou 13 jogadores também, é um clube da segunda divisão da Liga. Então fica inviável. Outra coisa, esses altos números que nós tivemos no CSA e no Goiás estavam concentrados, não estavam jogando. Então o que a gente precisa é um binômio de uma cooperação muito grande, e os clubes têm feito isso. Eu tenho conversado com... Nós temos, para você ter uma ideia, aqui nós conversamos no WhatsApp, nós conversamos com 20 médicos da Série A, B e C diretamente. A gente está direto conversando com eles, tentando fazer. Eles têm feito um ótimo trabalho, têm feito uma testagem, têm seguido os protocolos têm que ser seguidos. A gente, às vezes, não entende um escape fora da curva que possa ter acontecido, mas eles têm seguido esses protocolos. E quando você vai para o hotel, nós também temos as normas do hotel, normas que vão desde a chegada, como ficar no quarto, hotel ou CT, ou concentração, seja lá em algum outro lugar, até como eles devem sentar na mesa em X para não contaminar, ficar com máscara o tempo todo. Oi, fala.
E o senhor tem toda a razão. Eu falei com um amigo meu do Corinthians que ele tá lá em Belo Horizonte. Eles não descem nem para almoçar. O almoço chega no quarto, a janta chega no quarto, os lanches chegam no quarto. Ninguém tem contato com eles no hotel lá em Belo Horizonte. A gente tem um protocolo. Agora, como é que eu vou fazer alguém sair daqui para jogar de São Paulo, por exemplo, que nós estamos, para jogar em Fortaleza? Não tem jeito, é a malha aérea. Se algum de nós precisar viajar por um outro compromisso, você também não vai mostrar o PCR antes. Nós estamos tentando fazer esse PCR antes. Estamos tentando até uma recomendação. O Neto conhece isso melhor do que nós. Não pode sair na rua que vão 10 pessoas em cima dele. É verdade. Que são ídolos. Então a gente pega e programa, olha, fala com a companhia aérea, faz um embarque especial, entram direto, pega uma parte juntas no avião, usa máscara, usa face shield, não para tirar fotografia, tá tudo no protocolo. Sim. É difícil. Agora, confinar, como é que eu posso confinar jogando Série A, Série B e Série C, que eu tenho jogos hoje em São Paulo, o Corinthians, acabou de falar, o Neto está lá em Belo Horizonte, depois eu tenho o Flamengo, que vai para Goiânia, o Palmeiras, que foi para o Rio, para o Fluminense. Quando eles saem com os clubes, tomam cuidado, eles vão para o aeroporto, quer dizer, não está confinado que não vão no ônibus lacrado, mas vão com ônibus com distanciamento, chegam lá, eles entram, ocupam uma parte do avião, alguns estão com o avião fretado. Estamos fazendo o máximo para poder garantir segurança, né, doutor, Capiota? Sim. Eu vou pedir a gentileza do senhor aguardar só um instante. Eu preciso ir para um intervalo rápido. Eu já volto aqui com o senhor para a gente seguir falando a respeito disso. Pode ser? Perfeito, estou à disposição de vocês. Então já voltamos aqui só um instante para continuar falando com o Dr. Jorge Pagura, que é o chefe do Comitê Médico da Confederação Brasileira de Futebol. Protocolo de higiene para a prática de atividade física segura é o assunto da nutricionista Tânia Rodrigues. Para manter treinos regulares, é imprescindível seguir regras de higiene pessoal. Dentre as recomendações da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, destacamos que é necessário o distanciamento dos demais enquanto estiver correndo ou pedalando. Não é recomendado o uso de bebedouros em clubes e academias. Por isso, leve sua garrafa de água e a higienize após a prática do esporte, com água e detergente neutro, por dentro, por fora e o bico da garrafinha. E depois deixe por 15 minutos numa solução de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Quando for comer ou beber, tire sua máscara pelas laterais, guarde em saco plástico e evite tocar o rosto, olhos, nariz e boca durante a prática esportiva. E para terminar, ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, coloque para lavar a roupa utilizada no esporte e não esqueça de limpar adequadamente e borrifar com álcool 70% todos os equipamentos e acessórios utilizados, como, por exemplo, capacetes, raquetes, bolas, protetores bucais, chuteiras, etc. No próximo domingo, 8h30 da manhã, tem mais uma edição do Fôlego ao vivo, esperando por você. Fôlego, na Bandeirantes. Não é de hoje que o cuidado da Sul América com você é completo. Quando poucos pensavam na importância da saúde à distância, a gente já oferecia esse serviço no app. E hoje ele evoluiu e está ainda melhor. Com o Saúde na Tela, milhares de pessoas estão sendo atendidas por terapeutas e médicos de mais de 50 especialidades da rede credenciada Sul América. E o pedido de exame e receita médica chegam na tela. Acesse sulamerica.com.br/saúde na tela e saiba mais. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Perdigão. Perdigão. Até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Você que faz qualquer dia ser dia de linguicinha recheada Perdigão na brasa, você manda brasa. Você que faz o churrasco entrar pra história com uma panceta com toque de limão, você manda muita brasa. Você que faz aquela costelinha que nunca deixa o churrasco acabar, você manda brasa mesmo. Parabéns! Continue sempre assim. Manda brasa com Perdigão na brasa.
Enquanto isso, na Avenida Central, surge uma ameaça que está colocando em risco a segurança dos motoristas. Um buraco enorme, profundo, capaz de provocar sérios danos à suspensão de qualquer veículo. Só existe um nome capaz de enfrentá-lo: Amortecedor HG Nakata. É força, é controle, é qualidade, é alta performance que tá sempre com você. Amortecedor é HG Nakata. É do seu jeito, é tudo azul pela frente. Trânsito seguro, eu faço a diferença. As entregas do governo federal no combate aos impactos do coronavírus em São Paulo não param. São mais de 640 novos médicos, cerca de 2.465 leitos de UTI, mais de 870 ventiladores pulmonares e cerca de 33 milhões de EPIs distribuídos. Até agora, são mais de 11 bilhões de reais investidos para preservar a vida de quem mora aqui. O cuidado do governo federal com os paulistas continua. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu vim aqui pra te falar que a Mercedes te ouviu, meu amigo caminhoneiro por todo o nosso Brasil. As estradas pediram caminhão inteligente, conectado e muito mais eficiente. Chegou o novo Actros, o mais moderno caminhão, é mais inovação pro nosso chão. Chegou o novo Actros, o mais moderno caminhão, é mais inovação pro nosso chão. Novo motor com mais força e potência, o painel é digital, conexão com inteligência. Retrovisor com câmera que agora tudo vê, mostra tudo em um visor. Inovação ao seu favor. A segurança nem se fala, porque até sozinho ele para. Novo Actros, o caminhão inteligente. Novo Actros. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. No trânsito dê sentido à vida. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Perdigão. Perdigão, até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Os donos da bola, Brasil. No ar, Neto e Ricardo Capriotti. Bom, vamos lá então, estamos agora para todo o Brasil com os donos da bola. O craque Neto já está seguindo para os estúdios da Band aqui, daqui a pouquinho ele estará na tela da Band com o programa dele também. E nós estamos conversando com o Dr. Jorge Pagura, que é o chefe do Comitê Médico da Confederação Brasileira de Futebol. Estamos falando aqui sobre as questões da Covid-19 e o Campeonato Brasileiro. Muitos jogadores aí estão testando positivo e o Dr. Pagura está explicando para a gente sobre o protocolo adotado pela entidade. Dr. Pagura, o senhor não acredita que há um espaço muito curto entre os jogos para que os jogadores possam ser testados e eventualmente identificados como positivos? Eu vou explicar aqui um caso para o senhor, não é que me chama a atenção. O do São Paulo, por exemplo, que esteve em Goiânia, lá no estádio da Serrinha, domingo, não é, para jogar contra o Goiás, o jogo foi adiado, mas o São Paulo esteve lá em tese, em um ambiente, não é, perigoso, porque vários jogadores do Goiás testaram positivo, não é, 9 naquela oportunidade. O São Paulo teve ali contato com outras pessoas no deslocamento para ir até Goiânia e voltar. E o São Paulo volta a jogar amanhã, quinta-feira, 4 dias depois de estar em Goiânia. Ontem, o São Paulo fez os testes para jogar amanhã, não é? Para jogar amanhã no Morumbi. Esse teste de ontem, provavelmente, se algum jogador se infectou, não vai dar positivo, porque foi 48 horas esse contato lá em Goiânia. Porém, na quinta-feira, se um jogador estiver infectado, ele vai poder contaminar o adversário. O senhor não acha que é muito pouco tempo entre uma partida e outra? Talvez o ideal não seria ter, já que não é possível ter a bolha e confinar os jogadores, ter um distanciamento maior entre as partidas? Olha, Capriotti, o que nós fazemos é o seguinte, o calendário ele normalmente fica a critério do departamento de competições, e se a gente for analisar isoladamente, esse calendário, como você sabe, é extremamente estreito, competições nacionais, competições internacionais que vão entrar. O ano que vem você tem seleção, eliminatórias de Copa do Mundo. É uma situação muito complicada, não só aqui no mundo. Nós estamos fazendo realmente o máximo possível. Ele faz 3 dias, a gente joga, mas eles têm ainda mais do que isso, um inquérito epidemiológico. Eles têm um inquérito epidemiológico para ver qualquer tipo de sintoma, e isto realmente a gente tem também uma outra situação,
dos conceitos, eventualmente, de transmissão em lugares abertos. Os conceitos hoje aplicados, você teria, teoricamente, é muito menos por número de jogador contaminado, muito mais por tempo de contato. Tanto que na Alemanha, e nós também já estamos pedindo para ver o GPS, mas é muito complicado para analisar o tempo que, teoricamente, seria de 10 minutos no espaço de 1 metro, sem máscara, com o indivíduo contaminado, isso para o ar livre. Isso são cálculos, tudo isso a gente está fazendo com base científica. Então, a gente não há condições de você fazer. Quando você pega um campeonato regional, eu posso testar, mas eu tenho que ter teste válido, teste que sejam testes considerados. Então, a gente faz essa testagem, tem a triagem do médico. Para você ter uma ideia, mesmo os negativos, eles têm um questionário epidemiológico com 12 sintomas, que a qualquer sintoma nós bloqueamos na súmula. Esse questionário tem que ser preenchido no máximo até 6 horas antes. Então, veja só, você tem que ter, se eu fizer também num D-6 para fazer o teste, também não tem validade. Então, é uma situação complicada para jogar. Nós discutimos muito com os infectologistas e nós estamos dentro da margem preconizada. A gente vai conseguir liberar isso aí, deve estar saindo agora, como nós usamos a normatização pelo nosso infectologista. Hoje nós estamos fazendo assim o máximo que se pode ter de medidas protetivas. Mas o fundamental não é nem essa contaminação. Eu tenho certeza absoluta que as contaminações vão haver muito mais fora do campo do que dentro do campo. Até agora, todo esse número que nós tivemos, eles ocorreram fora do campo. São Paulo esteve lá, viajou de avião e tem os seus testes. Nós vamos ver esses testes. Aí vem a sintomatologia clínica, é assim que nós estamos lidando. Com esse também nível e risco de contaminação. Vai dizer, bom, mas você tem algum teste que pode fazer? Antes, poucos lugares fazem. Eu tenho que ter a mesma isonomia. Para situações especiais, nós podemos lançar mão. Por isso que nós vamos estudando, vamos vendo o protocolo. E aí o pessoal fala, mas um dia vocês fazem isso, depois você já muda, é assim mesmo. Ele é dinâmico, porque você vai procurando formas de, à medida que as coisas vão ocorrendo, primeiro você faz um grande mecanismo de prevenção, seja no hotel, seja isso. E o que eu disse para você, a bolha protege, vamos supor, nós estávamos com os jogadores do CSA e do Goiás concentrados. E foi lá, ninguém teve jogo antes, ninguém jogou futebol antes. Então, não é uma bolha, mas é uma concentração. Então, o que nós temos que... E os clubes colaboram muito com isso. Eu digo, tenho 2 ou 3 fora da curva que tem algum escape. Mas as medidas protetivas antes, elas são tão importantes quanto a testagem. Você entendeu? Porque esta é a grande situação. Sim, doutor Pagura. Eu tenho que ter um controle lá dentro também. Nós temos que controlar fora e o pessoal controla. E estão fazendo isso muito bem. Nós agora vamos observar. Quem jogou, vamos ver o São Paulo. Depois do São Paulo, depois de 2 dias, testa de novo. E nós vamos, se tiver alguém, você tira, porque a regulamentação é o seguinte, você tem qual é? Vamos supor, nós que estamos no ambiente de trabalho. Então, um de vocês testou positivo. Você não afasta todos os outros. Você vai olhando clinicamente e qualquer tipo de sintoma você faz. Ou então você, dali 2 dias, repete o PCR, 3 dias. Isso está sendo feito. E nós vamos observando e vamos fazendo. Nós não estamos jogando num campeonato normal, não existe uma fórmula mágica, existem as melhores formas, os melhores mecanismos de proteção e nós estamos seguindo exclusivamente as orientações do nosso infectologista. Eu sou um neurocirurgião, estou trabalhando desde março nesse protocolo, então aprendi um pouco mais de infectologia, mas eu não tomo nenhuma decisão pagura como neurocirurgião. Nós tomamos a decisão ouvindo toda a parte que não é realmente pequena e não é fraca do ponto de vista dos infectologistas. Nós temos epidemiologistas analisando já essa primeira rodada. É um trabalho muito árduo e que nós vamos afunilando com a melhora. É o que eu digo para você, se eu conseguir fazer o que a gente conseguiu lá, porque a gente fala em confinamento, mas veja só, a Copa do Nordeste, vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma final, o Confiança se classificou, ele foi para Sergipe. Ele jogou em Sergipe o campeonato estadual. Além de tudo, nós temos competições com campeonatos estaduais terminando. Agora terminaram. Foi jogar, voltou, fomos testar lá em Sergipe depois do jogo. E que eu digo, afastamos 20 de início da competição
e chegamos com 0 na competição. Então nós vamos olhando. Doutor Pagura. Você faz esse trabalho. Sim, deixa eu só pedir para... A gente está com o horário aqui bem estourado, mas a entrevista com o senhor é importante. Então eu vou pedir para o senhor, se puder acelerar nas respostas, para a gente poder extrair o máximo do conteúdo do senhor, por gentileza. O Vinícius Bueno, João Paulo Capelanes, Rafael Bellatini, está todo mundo aqui também. A gente precisa fazer perguntas para o senhor. Vamos lá, Vini. O Capelanes? Vai, Capelanes. Doutor Pagura, como vai? Boa tarde. Doutor, a minha pergunta, na verdade, vai em cima de uma informação que o repórter da Globo hoje, o Marco Aurélio Souza, trouxe sobre a sinalização que a CBF teria dado sobre presença do torcedor nos estádios a partir de outubro. Eu pergunto isso para o senhor, que tem muito embasamento para falar, porque esse momento, a gente está passando por um momento muito delicado, dentro e fora de campo, dentro de campo, então, com inúmeros problemas que a gente já cansou de relatar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, e até para que o senhor possa tranquilizar, porque a gente vive esse impasse. Será que teremos algumas partidas realizadas? O São Paulo passou por um problema no último final de semana, e talvez seja nem o momento de cogitar essa possibilidade sem a vacina, doutor. Queria que o senhor, por gentileza, explicasse essa informação. Olha, eu não tenho essa informação, não passou pelo comitê médico, não se trabalha com isso. Cada um vai trabalhar setembro, outubro, novembro, dezembro. Essa situação depende muito, depende de vacina, depende eventualmente de uma medicação que possa ser efetiva, a vacina está mais perto, depende se de repente a curva epidemiológica foi lá para baixo. Não se cogitou e não foi tratado, a comissão médica não tem nenhum conhecimento dessa informação. Então, sem vacina, sem torcida, é tipo isso? Olha, depende. Vamos supor que daqui a pouco nós estamos em agosto. Vamos supor que em outubro nós tenhamos quase que zerado essa curva. Aí você vai avaliar cada cidade para ver se é possível ou não, mas hoje não se cogita isso. Fiquem tranquilos que isso não entrou em pauta. Desculpe. Isso não entrou em pauta nenhuma vez na comissão médica. Isso, no momento, está valendo essa regra de sem público. Doutor, Vini. queria que você... Boa tarde, prazer tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Queria que o senhor explicasse a dificuldade de você não poder afastar todo mundo que teve contato com aqueles que testaram positivo, né? E eu vou citar, por exemplo, o caso do CSA, porque pode acabar virando uma bola de neve, né? Hoje nós temos a possibilidade de fazer um adiamento de um jogo, mas mais pra frente, em função de todo esse histórico, dos calendários apertados e das muitas competições, mais pra frente pode não haver mais data. Por exemplo, na última sexta-feira, CSA e Guarani tiveram ali 8 atletas afastados do CSA, mas os reservas que testaram negativo, mas que estavam convivendo com esses atletas, foram pro jogo. O Guarani testou os seus jogadores, mas sem ter tanta certeza assim, porque esse teste foi realizado horas depois desse confronto. E aí, ontem, por exemplo, já tivemos Guarani e Cruzeiro. Há essa possibilidade de uma bola de neve, de um jogador ficar infectando o outro, dos clubes ficarem infectando os seus atletas. Não há essa preocupação, doutor? Porque a gente está afastando só aqueles que testaram positivo. Mas esses atletas têm o convívio com outros jogadores que não testaram positivo hoje, mas podem estar com o vírus no organismo. Nós estamos observando isso. É uma pergunta interessante, porque nós normalmente estamos afastando e estamos seguindo os contactantes e testando os contactantes. Se a gente realmente notar, estamos com regras também epidemiológicas em termos de percentuais, que é muito difícil, como eu disse para vocês, o pessoal trabalha com o tempo, de ficar afastando, e nós estamos vendo, agora nós vamos testar o Guarani, vamos ver, que o Guarani teve o Cruzeiro. Se tiver algum outro problema, nós vamos bloquear alguma coisa nesse sentido. É jogo a jogo, é caso a caso, que nós vamos ter que trabalhar com essa situação. Hoje, o que acontece? Em nenhuma das atividades, você, como eu digo, você afasta o contactante. Vocês estão em 4 aqui no estúdio, estão com distanciamento, estão sem máscara. Então, vamos supor que um de vocês, espero que não pegue, realmente que tenha o Covid, o que nós vamos fazer? Você está afastado, não afasta os 4, nós vamos com o inquérito epidemiológico, daqui a 3 dias eu testo de novo os outros 3 que estão trabalhando em conjunto. Essa é a orientação que nós temos hoje, até que tenhamos, eventualmente, que mudar essa situação. Vamos lá, Rafa. Doutor Pagura, muito obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. A minha pergunta é com relação aos jogadores que já tiveram. Tem o IgG, né? Apareceu no exame lá, reagente. Esses caras vão continuar testando, eles vão seguir fazendo o teste até o final do campeonato? Ou então tem um entendimento da CBF que já está tudo certo e ele já está imunizado e não vai ser um problema? Olha, quando a gente fala, às vezes, isso é uma norma da comissão médica. A comissão médica tem um departamento de recursos. E para você ter uma ideia, nós já tivemos cerca de 30 recursos julgados onde são analisados. Às vezes não podemos falar IgG no sentido amplo.
até um tempo atrás, os testes tinham uma prevalência e uma sensibilidade muito baixa. Alguns não chegavam a 50%. Foram registrados porque chegou a epidemia aqui no Brasil, nós não tínhamos teste, então a Anvisa não tinha outro jeito a não ser registrar. Hoje, sim, hoje nós temos no Brasil testes muito específicos para o IgG, que é o chamado CLIA ou ECLIA, que é ou anticorpos totais, que é um teste por eletroluminescência ou luminescência, o CLIA e ECLIA, eletroquimioluminescência e eletroquimioluminescência. São dados todos. Agora, você tinha métodos de ELISA, métodos por outro tipo, não vale a pena eu ficar discutindo isso aqui, porque é uma coisa muito científica. Então, o que nós estipulamos? Isso não fomos nós, CBF, isso é norma do CDC, aceita pela Organização Mundial da Saúde. Nós estipulamos que aqueles que testaram agora, porque isso é regra nova, entrou agora, que testaram o IgG positivo por CLIA ou ECLIA, esse já tem um anticorpo considerado imune, como se tem um passaporte imunológico. Esses você, teoricamente, não precisa mais testar. Mas como tudo muda, nessa situação nós vamos avaliar novamente em 90 dias, a menos que saia alguma nova recomendação, mas sempre com evidência científica. É uma coisa do PCR hoje. Você começaram a se testar no mundo PCR dos assintomáticos, não estou falando daquele que tem doença, o assintomático. Se eu passar hoje aí na Band e fizer um teste de PCR, daqui a pouco eu pego esse está assintomático. Então o que faz? Ele afasta e vai para um isolamento respiratório de 10 dias. Ele não está doente, ele está afastado porque o PCR fez. A partir de 11º dia, isso é considerado que é resíduo de RNA do coronavírus. Ele não transmite mais. Agora, eu tenho pacientes que 12 semanas, 6 semanas, 8 semanas. Então, por isso é que o CDC, a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério, você com esses 10 dias, você está seguro, porque esse vírus não transmite. Não é estudo aqui, é estudo de milhares de casos e baseado em literatura. E quem nos passou tudo isso foram nossos infectologistas, que são infectologistas da maior qualidade. Então, são conceitos novos. Nós estamos até colocando aí, vamos levar, a gente fala, está valendo agora por 3 meses, pode ser que daqui a 1 mês venha uma evidência científica melhor, isso eu tenho que fazer, é o que eu digo para você, isso é um filme, eu não posso fazer a foto do momento. Então, quando você fala de IgG, por isso é que a gente não pode ficar divulgando, e é uma norma interna da comissão médica que aceita o recurso. Eu já recebi IgG por outro método, IgG lá atrás, quando os testes não tinham uma sensibilidade e uma prevalência muito grande. Então, a partir daí é que a gente realmente faz essa análise, alguns liberam, outros não liberam. Essa é como é que age a comissão. Muito bem, para fechar aqui, o Gustavo Soler, doutor Pagura, a última pergunta para o senhor. Vamos lá, Soler. Doutor, brigadão por falar com a gente aqui no Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Eu queria que o senhor explicasse essa situação, né? Como já não foi possível a criação de bolhas para a disputa do Campeonato Brasileiro, o porquê não foi possível, já que a gente viu muitos estaduais e regionais com essas bolhas, né? O estado de São Paulo concentrou na capital e na região do ABC, a Copa do Nordeste foi realizada a sua fase final na Bahia. Não existia mesmo nenhuma possibilidade, até talvez por segurança ou maior controle de testagem dos jogadores e times, que a gente fizesse, vamos supor, as 5 primeiras rodadas no estado de São Paulo, da 6ª à 10ª no Rio de Janeiro, criando bolhas para que todo mundo conseguisse ficar muito próximo e ter um controle maior do que esse deslocamento, já que o país o Brasil é um país com dimensões continentais? Quando eu penso com 5 rodadas ou 6 rodadas, sim. Quando eu estou falando em 38 rodadas, tanto que nós fizemos isso, em 38 rodadas é inviável. Os critérios têm que se manter uniformes. É muito fácil o pessoal falar, mas na Alemanha fizeram isso. Fizeram. Tinham 5 rodadas para cumprir. Nós temos 38 para começar. É uma situação diferente. Você você tira o atleta, põe aqui, depois que você soltou, é a mesma coisa. Não adianta, gente, é preferível você estar fazendo como nós estamos fazendo, e observando o que vai fazer. Não dá para pôr primeiro 5 rodadas aqui, põe o outro ali. Você cria, primeiro que você cria, apesar de não ter público, você cria uma modificação muito grande. Aqueles que estão longe da sua casa, longe das suas notícias, longe de tudo mais, você não cria um ambiente uniforme para eles. Se eu pudesse fazer uma bolha e andar com essa bolha no Brasil inteiro, isso poderia ser feito. Bolha é bom
para 4 rodadas, para acabar um torneio. Mas nós temos que ter uma isonomia de tratamento e ir mudando à medida que as situações venham ocorrer depois do que acontecer. Até o momento, está se falando muito, mas não teve um jogador, pode ser que venha ocorrer 1, 2 ou 3, não teve um jogador que teve contaminação no jogo. Nós pegamos aqueles que tiveram contaminação no hotel, isolado. Agora, como é que você controla isso? Como é que se controla a bolha? Você tem que pôr todo mundo, 4, 5 equipes, 8 equipes, e testa todo mundo num campeonato de uso restrito, dá para fazer. Um calendário brasileiro, isto é inviável, não dá para fazer isso. Quer dizer, como é que eu vou trazer? Que clubes eu vou pôr aqui para jogar em São Paulo? Que clubes eu vou pôr para jogar no Nordeste? Se não tem que jogar contra o outro. E nessas fases de campeonato, onde a tabela é bem feita, aí eu começo a desequilibrar tudo. Sim. Nós temos que ver a viabilidade de fazer o que estamos fazendo com a maior responsabilidade, no máximo de segurança possível para a situação. Vamos continuar e não vamos ter problema de cada hora muda. Cada hora muda mesmo. A cada evidência científica ou cada eventual situação adversa detectada. É obrigação nossa, nós trabalhamos todo dia. Eu divido a minha parte neurocirúrgica com praticamente hoje com 30% com a parte de futebol, e assim com todos eles. Então, é muito fácil esse conceito, mas não é viável para o Campeonato Brasileiro de Série A, B e C no Brasil inteiro. Doutor Pagura, o doutor Jorge Pagura, quero agradecer demais a sua presença conosco aqui, esclarecendo aí, do ponto de vista médico, o lado da CBF, não é? Nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que segue aí. Muito obrigado, bom trabalho ao senhor e até a próxima, viu? Eu é que agradeço, o prazer falar com vocês e esperamos aí que a gente possa levar a termo com toda a segurança e responsabilidade a maior possível.